Está começando pela TV Novo Tempo, mais uma vez o programa Evidências, na busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Comumente, a palavra evangelho é usada para se referir às boas novas da palavra de Deus, o que de modo algum é errado, principalmente levando-se em conta que o termo grego euangelion evidentemente significa boa notícia. Esta era uma palavra comum no passado, mesmo antes de surgir no mundo o movimento cristão. A inscrição de Priene, datada do ano 9 a.C. e encontrada na Ásia Menor, celebra o nascimento de Augusto como sendo as boas novas, euangelia, da história da humanidade. Portanto, evangelho refere-se tecnicamente a um acontecimento histórico de grandes proporções e não a um mito ou uma lenda. Em termos de ciências bíblicas, evangelho é um gênero literário marcado ou caracterizado por estilos que precisam ser anotados para a boa compreensão do seu conteúdo. Mas, ainda que se trate de um gênero literário, cada autor manifestou a sua peculiaridade, o seu objetivo e o seu enfoque pessoal conforme as necessidades dos seus destinatários. Não eram, porém, meras biografias de Jesus Cristo. Os evangelistas não intentavam escrever pormenores da vida de Jesus, determinando o que ele fez em certa época do calendário de cada ano de sua vida. Note que, em várias ocasiões, as indicações geográficas ou temporais das narrativas são muitas vezes genéricas. Na cidade, num alto monte, na casa, no caminho, naquele tempo, naquela hora. Assim, os evangelhos não são necessariamente relatos biográficos de Jesus no sentido atual da palavra. São antes o anúncio do querigma, isto é, da mensagem proclamada por aqueles que foram as primeiras testemunhas do evento, e a seguir pela igreja, que de um modo geral também testemunhou o evento de Jesus. A intenção dos evangelhos, portanto, é apresentar Jesus de Nazaré como o Messias, o Filho de Deus e Salvador. Seu conteúdo, portanto, não pode ser lido de modo indiferente. Trata-se de 4 testemunhas, mas de um mesmo convite à graça manifestada na história da humanidade. Agora, o que percebo no mundo acadêmico, especialmente o mundo teológico, é que há certos autores, especialistas em teologia do Novo Testamento, que tomam determinados textos aparentemente divergentes dos evangelhos e assumem que estes seriam contradições nunca harmonizáveis, que indicam, por sua vez, uma falta de coerência na produção de cada um deles, ou seja, as contradições indicariam que não se trata de uma história real, de um relato autêntico que realmente aconteceu no passado. Mas estas mesmas divergências podem também, de modo acadêmico, ser lidas sob outro prisma legitimamente válido, tanto à luz da lógica quanto da crítica literária. E há, igualmente, muitos especialistas que concordam com o que vou apresentar aqui. Quer ver? Mateus, por exemplo, acentua muito mais as polêmicas entre Jesus e os fariseus do que o faz Lucas. Este último chega a sugerir uma amizade entre Jesus e alguns fariseus no início do seu ministério, algo totalmente inexistente no relato de Mateus. Compare a pregação agressiva de João Batista, segundo o Evangelho de Lucas, endereçada à multidão que o ouvia. Já de acordo com o Evangelho de Mateus, esta mesma pregação voltava-se especificamente para os fariseus. Você pode ver isso em Mateus capítulo 3, versículos 5 a 10 e Lucas capítulo 3, versos 7 a 9. Estes são apenas alguns exemplos que mostram que cada evangelista apresentou a sua própria caracterização do Cristo sem, contudo, mentir. Mas seria isto uma contradição real? É lógico que não. Veja, por exemplo, esse quadro ilustrativo. Imaginemos 2 livros escritos sobre a vida de Martim Lutero por 2 autores católicos. Um em 1900, o outro em 1980, ok? Digamos que o primeiro, de modo lamentoso, escrevera sobre Lutero nesses termos. Ele diria: Lutero, esse monge que abandonou o hábito, que desprezou uma religião, que levou por seu próprio orgulho a Igreja e a Europa ao fogo e ao sangue. O segundo autor católico, por sua vez, já diria um pouco diferente. Ele escreveria mais ou menos assim: Lutero teve sua fraqueza como qualquer um de nós, mas devemos considerar que aqui estamos diante de um monge tremendamente religioso,
apaixonado por Deus e preocupado com a salvação dos homens. Ele percebeu que a igreja deveria reformar-se em vários pontos, voltar-se para as Escrituras, e a igreja, por sua recusa, o expulsou de seu seio. Ora, nenhum historiador sensato questionaria a historicidade da vida de Martinho Lutero com base nesses dois depoimentos tão diferentes. Nem poderia dizer que, embora diferentes, eles seriam de fato contraditórios. Ambos os textos que eu mencionei fazem uma leitura do mesmo fato: Lutero rompeu com o catolicismo. A diferença é que um acentuou a responsabilidade do monge no processo, enquanto o outro acrescentou a intolerância como também responsável por muito do que aconteceu. Possivelmente houve, entre ambos os autores, o Concílio Vaticano II, que tornou os católicos mais otimistas e de boa vontade em relação ao protestantismo. Sendo assim, aquele que viveu antes do Concílio Vaticano II esboçou em seu livro as características do ambiente menos tolerante ao qual vivera, enquanto o segundo apenas ecoou os ares mais tolerantes da sua própria época. Essa mesma analogia que eu acabei de fazer pode servir para explicar as peculiaridades de cada evangelho ao descreverem a vida de Jesus de Nazaré, mesmo que pareçam, a princípio, contraditórias. Cada evangelista narrou a vida de Cristo com um colorido próprio de personalidade, ambiente, contexto e propósitos. Contudo, eu afirmo para você, não há nada de dramaticamente sério que coloque em dúvida a reputação historiográfica daqueles que produziram estes textos sagrados. Afinal, pequenos erros, ainda que ocorram, são peculiares mesmo nos mais exímios historiadores modernos e também na antiguidade. E tem mais. Diferente do que muitos imaginam, as aparentes incongruências dos evangelistas atestam a sua legitimidade. Isto mesmo. Veja o que disse a doutora Suzana Camargo, desembargadora e ex-corregedora do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A testemunha não é uma máquina fotográfica ou filmadora, pelo que, diante dos fatos variáveis e complexos que lhes são postos, é natural que selecione aqueles que mais lhe interessam e, após essa seleção, a informação passa ainda para o campo afetivo, onde sofre as interferências dos valores e opiniões do receptor que permitem a qualificação dos fatos como bons ou maus, para só então aflorar no campo operacional mediante a externação do que foi visto ou ouvido. Assim, o depoimento das testemunhas que presenciaram os mesmos fatos podem ter colorações diferentes, enfoques díspares, sem que estas discrepâncias indiquem a ocorrência de inverdades nas declarações, pois cada pessoa vê a situação sob uma perspectiva própria. Percebeu? Viu muito bem? Pois justamente o fato de os evangelhos possuírem certas peculiaridades diferentes entre si, como disse a desembargadora, demonstra que os textos não foram editados para convencer o leitor de um relato falso. Senão, essas contradições desapareceriam, ou, em linguagem jurídica, as testemunhas teriam sido contratadas, elas não teriam sido espontâneas. Teria havido uma orientação de advogado. Mas como não houve orientação nem ensaio para que todos dessem a mesma versão, este colorido diferente nos evangelhos aponta para a honestidade do testemunho que deram. Mas eu sei que você dirá, e como faremos para saber em detalhes o que realmente aconteceu quando um evangelista, por exemplo, diz que Jesus estava entrando em Jericó para curar um cego, enquanto o outro fala que ele estava saindo da cidade e que curou 2 cegos? Ambos os relatos não podem estar certos. Um deles deve ter se equivocado. O que fazer em situações como esta? De fato, para os que advogam a doutrina da inerrância, isto é, que a Bíblia não poderia conter nenhum mínimo erro para então ser inspirada por Deus, isto realmente é um problema. Mas para aqueles que entendem que a inspiração de Deus é dinâmica, que a inspiração é Deus falando com sotaque humano e, por isto, deixando que as pequenas incongruências da linguagem humana estejam presentes na revelação, sem afetar o conteúdo principal da mensagem, isto não será um problema. O profeta pode ter errado num ou noutro detalhe, mas na essência da mensagem ele acertou. Sabe por quê? Porque foi inspirado por Deus. Tudo bem, dirá alguém, mas
Como decidir nos casos de incongruência dos relatos? Bom, eu acho que nesse caso, aquela pista dada pelos juízes na área do direito seria válida. Então, o que o leitor deve fazer é atentar para os pontos de convergência dos diversos depoimentos para, então, selecionar aqueles elementos comuns que poderão embasar a convicção. Um mínimo sempre se manterá coadunante. No caso de serem verdadeiras as informações prestadas, isto deverá ocorrer e é justamente nesse ponto que o leitor deve procurar para conseguir aferir a respeito das semelhanças dos fatos narrados. Outros aspectos relevantes que devem ser considerados para efeito de aferição da credibilidade do depoimento dizem respeito ao tempo em que a testemunha esteve frente aos fatos, frente ao objeto do relato, bem como a respeito da frequência e da reiteração de sua ocorrência. Ou seja, uma testemunha que esteve por mais tempo frente aos fatos que está testemunhando tem mais condições de captar maiores detalhes do que outra que presenciou os fatos apenas de modo rápido, além de que, se a situação é vista com frequência, por exemplo, todo dia ele vê um assalto, pode ser que ao testemunhar um latrocínio específico, pode-se dar o caso dele confundir algo que viu num assalto anterior e atribuir erroneamente a esse segundo. São coisas assim que o leitor deve ter em mente ao comparar textos como, por exemplo, os evangelhos. Temos, por exemplo, o caso de Mateus, que diz que o Sermão da Montanha, como o próprio nome indica, foi pregado numa montanha da Galileia para os discípulos em particular. Isto está em Mateus capítulo 5, verso 1. Agora, quando você vai para o mesmo texto em Lucas, Lucas coloca o mesmo sermão pregado numa planície e inclui entre os ouvintes tanto os discípulos como toda a multidão. Comparem sua Bíblia aí, Lucas capítulo 6, verso 17. Agora, uma maneira de resolver esse dilema seria imaginando que Jesus tenha pregado o mesmo sermão em duas ocasiões diferentes, sendo que Mateus se lembrou de uma, em que ele mesmo esteve presente, e Lucas se informou a respeito de outra, pois ele mesmo não fazia parte do círculo inicial de discípulos. Ou ainda também podemos supor que um dos dois tenha se equivocado nesse pormenor que, como eu disse, não ameaça em nada a centralidade do discurso que quiseram transmitir a respeito de Jesus Cristo. Mas outra pergunta que alguns podem fazer é como surgiram esses 4 evangelhos? Quem teve a ideia de escrevê-los e por quê? Bom, este assunto nós trataremos depois do intervalo, então não saia daí porque o Evidências volta já já. Estamos de volta com o programa Evidências, hoje conversando um pouco sobre a origem e propósito dos evangelhos. Segundo as conclusões mais atualizadas sobre a história da produção dos evangelhos, uma grande parte dos estudiosos tem chegado às seguintes ponderações. Primeiro, por conterem uma grande quantidade de histórias comuns e na mesma sequência, e algumas vezes utilizando a mesma estrutura de palavras, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de sinóticos, isto é, possuidores de uma mesma visão conjunta. João, por sua vez, pertence a uma tradição independente formada na Ásia Menor no final do primeiro século. Em segundo lugar, cronologicamente falando, tudo indica que Marcos é o evangelho mais antigo que serviu de fonte informativa para Mateus e Lucas, e João foi o último evangelho produzido de modo independente. E, finalmente, em terceiro lugar, há uma probabilidade, mas não uma certeza absoluta, que houve, num tempo anterior aos evangelhos canônicos, um ou mais documentos, chamados de ágrafa, que continham as chamadas logia de Jesus, ou sentenças ditas, provavelmente em aramaico, por Cristo. Esses documentos, em especial o livro que os exegetas chamam de que, serviram de fonte para os sinóticos. Agora, como se chegou a estas 3 conclusões? Tudo começou com este homem, Karl Lachmann, em 1835. Ele percebeu que Mateus e Lucas coincidem na ordem dos seus relatos apenas quando seguem o enredo de Marcos. Quando um deles difere, o outro sempre concorda com Marcos. Além disto, as passagens que apareciam em Mateus e que Marcos não trazia eram, via de regra, frases ditas por Jesus que quase não existem no texto de Marcos. Era apenas uma hipótese,
mas que foi aceita e abraçada por muitos estudiosos da época. 3 anos mais tarde, Christian Wilk, outro estudioso alemão, defendeu uma tese de que, pelas coerentes observações de Lachmann, deve-se concluir 3 coisas. Primeiro, que Marcos precedia a Lucas e Mateus. Segundo, que Mateus e Lucas utilizaram-se de Marcos na produção dos seus evangelhos. E terceiro, que haveria outro documento anterior a Marcos que possuía uma coletânea de ditos do Senhor. Esta coletânea que seria posteriormente chamada de fonte Q, ou documento Q, que vem do alemão Quelle, que significa fonte naquele idioma. Sobre esse ponto, os acadêmicos são divididos. Há os que afirmam com veemência a existência da chamada fonte Q e até procuram reconstruir o seu conteúdo. Por outro lado, há aqueles que são mais céticos, afirmando que tudo não passa de especulação sem provas. E temos também os mais moderados, que se limitam a afirmar que existiu provavelmente uma fonte Q e que talvez seriam ditos originais de Cristo, mas que não poderíamos ir muito além disso. Uma coisa interessante nesse sentido é que, em relação ao Evangelho de Mateus, alguns entendiam que ele seria uma tradução grega de um original hebraico, ou seja, Mateus não teria escrito seu evangelho em grego, mas na língua sagrada dos judeus. Contudo, os mais conceituados filólogos têm concluído que o texto mateano, conforme aparece na Bíblia hoje, não tem característica de ter sido uma tradução grega de um suposto original hebraico. Ele foi, sim, escrito em grego mesmo. O problema é que Papias de Herápolis, um escritor cristão do 2º século, que segundo a tradição teria sido secretário do apóstolo João e que escreveu o evangelho sob o seu ditado, afirma que Mateus ajuntou os oráculos do Senhor em língua hebraica e cada um os interpretou o melhor que pôde. Uma forma de entender esse dito do antigo autor cristão seria compreender que ele esteja falando justamente daquela suposta coletânea de ditos de Jesus que os acadêmicos chamam de fonte Q. De fato, note que o clamor de Cristo, meu Deus, por que me desamparaste?", é apresentado em Marcos no aramaico, enquanto em Mateus o mesmo texto aparece em língua hebraica. Comparem sua Bíblia aí, Mateus 27:46 com Marcos 15:34. Papias também nos fala do Evangelho de Marcos e dá uma importante informação a seu respeito. Veja o que ele diz. Marcos, tendo se tornado intérprete de Pedro, escreveu acuradamente tudo o que ele lembrava. Contudo, não foi na ordem exata que Marcos relatou os ditos ou feitos de Cristo, pois ele nem ouviu o Senhor, nem o acompanhou pessoalmente. Por outro lado, porém, como eu disse, ele acompanhou Pedro, que proveu as instruções necessárias para os seus destinatários, mas não com a intenção de oferecer uma regular narrativa dos ditos do Senhor. De qualquer forma, deve ser dito que Marcos não cometeu erros ao escrever as coisas como ele as lembrava. O curioso é que ele não menciona Lucas nem João, embora este último pareça aludido numa informação final que ele apresenta no texto. Ele diz: há também uma história de uma mulher que foi acusada de muitos pecados perante o Senhor e que pode ser encontrada no Evangelho segundo os Hebreus. Há quem diga que esse Evangelho segundo os Hebreus seria outra forma de chamar o Evangelho de João, ou também que se trata de um evangelho perdido, que a história da mulher adúltera de João faria parte originalmente desse outro evangelho. Mas estas são apenas hipóteses ainda não confirmadas. Há alguns também que pensam que esse evangelho poderia ser a fonte Q. Existe ainda outro documento que merece ser mencionado. Segundo alguns, ele também teria sido escrito no 2º século e, infelizmente, encontra-se incompleto em muitas partes. Trata-se do cânon muratoriano, a cópia mais antiga que temos dos livros do Novo Testamento conforme o entendimento da Igreja. Ele foi descoberto na Biblioteca Ambrosiana de Milão por Ludovico Antônio Muratori e foi publicado, portanto, em 1740. Na lista figuram os nomes dos livros que o autor daquela época considerava admissíveis com alguns comentários. A lista está escrita em latim e encontra-se, infelizmente, incompleta. Daí ser chamada de Fragmento Muratoriano, em homenagem ao seu descobridor. Contudo, esse documento é importante
E ele leva a entender que o cânon aceitava os 4 evangelhos, dos quais 2 são os evangelhos de Lucas e de João. Os outros poderiam ser Mateus e Marcos. Mas falta o princípio do manuscrito, portanto, é ali que provavelmente estariam o nome dos 2 primeiros evangelhos. O texto diz assim: na continuação, temos esta declaração. O terceiro evangelho é o de Lucas. Lucas era médico por profissão, mas depois da ascensão de Cristo, Paulo o tomou consigo porque era um estudante de leis, jurista. Lucas escreveu sua narrativa a partir de opiniões pesquisadas e a afirmou em seu próprio nome. Mesmo sem ter tido contato com o Senhor pessoalmente, se aplicou começando seu relato pelo nascimento de João Batista. O 4º evangelho é o de João, um dos discípulos. Um fato importante de se mencionar é que muitos negam a autoria tradicional dos evangelhos, supondo que a escolha dos atuais nomes se deu para legitimar o conteúdo que outras pessoas menos conhecidas haviam escrito. Seria isto verdade? Veja que, além da falta de documentos históricos que confirmem essa crítica, o que faz da ideia mera especulação, as evidências que temos apontam noutra direção. Por exemplo, note que Lucas só é mencionado poucas vezes pelo nome no Novo Testamento. Marcos era um rapaz anônimo que provavelmente abandonou Paulo, como vemos em Atos capítulo 15. Mateus era um apóstolo pouco destacado e marcado pelo passado sombrio de cobrador de impostos. Com isto em mente, raciocine comigo. Se a intenção fosse dar autoridade ao documento evangélico, o ideal seria que escolhessem nomes como de Pedro, Apolo, Paulo, Tiago, e que deixassem bem explícita a autoridade daquele que escreve. O próprio fato do nome dos autores não aparecer no texto interno dos evangelhos demonstra que tal teoria não se sustenta à luz da evidência literária. Por isso, até que se prove o contrário, a tradição que aponta Mateus, Marcos, Lucas e João como os autores dos 4 evangelhos parece ser o caminho mais lúcido, mais lógico a se seguir. A tradição reconhece como oficiais 4 evangelhos que contêm a vida e as obras de Jesus de Nazaré. Como eu disse, são eles, Mateus, Marcos, Lucas e João. Apenas 2, Mateus e João, teriam sido discípulos de Jesus, ao passo que os demais, Marcos e Lucas, pertenceriam possivelmente a uma segunda geração de crentes, ambientados num tempo de pregação apostólica ocorrida após a morte e ressurreição de Jesus. Embora uma tradição antiga aponte Marcos como presente nos eventos últimos da Santa Ceia e da morte e da ressurreição de Jesus em Jerusalém, ao que tudo indica, ele não fazia parte do primeiro ciclo de crentes. Na iconografia medieval, os evangelistas costumam aparecer em 4 diferentes símbolos extraídos de uma visão de Ezequiel, capítulo 1. Esta está refletida também no livro de Apocalipse, capítulo 4. As imagens normalmente aparecem com asas e formas que misturam a face humana e a face de animais. O sentido desses ícones é completamente poético. Não se pode dizer que o perfil que ali tem é realmente o significado de cada um dos evangelhos ou que a intenção original das visões do Apocalipse e de Ezequiel fossem representar ali os evangelhos. Ademais, a sua explicação variou de tempo em tempo desde que apareceu numa das primeiras sugestões feitas por São Jerônimo no IV século. O seu valor hoje, portanto, é apenas artístico e não teológico. Eu não posso dizer que cada um daqueles animais representam especificamente Mateus, Marcos, Lucas e João. Contudo, permanece uma certeza. Os evangelhos são visões diferentes, porém não contraditórias, elas são complementares e harmoniosas do todo da vida do Filho de Deus. São 4 etapas descrevendo de maneira diferente, porém em harmonia, a vida e as obras de Jesus.